Uma das perguntas que as pessoas mais me fazem é: Mike, como você lida com contratempos? Tipo, quando sua vida está indo maravilhosamente bem, você está fazendo tudo certo, e então, pá, você é surpreendido pelo inesperado. Como saber se foi nosso pensamento algo aleatório? Se acontecerá de novo? Que conclusões podemos tirar e como impedir isso no futuro? Em primeiro lugar, sempre que acontece algo inesperado ou imprevisto, é porque, para além daquilo, havia algo em que você estava pensando, e a única maneira de chegar até lá era pelo território do imprevisto. Pensar de outra forma é abrir mão de seu poder. Você teve o controle de seja o que for que lhe aconteceu. Ainda que as razões, o propósito e o significado por trás desses acontecimentos nem sempre sejam claros. Contudo, isso não quer dizer que você precisa descobrir por que ou como provocou especificamente aquilo. Nem significa que o fato possa se repetir ou se repetirá no futuro. O melhor é assumir responsabilidade por ele, conservando dessa forma o seu poder e olhar para frente. Em segundo lugar, venho usando o termo desastre ao longo deste livro porque, como se trata de uma palavra em que todos conseguem se identificar, apesar de realmente sugerir uma catástrofe, quando você passa a entender esses acontecimentos, começa a vê-los como pontos críticos que simbolizam mais esperança que ruína. Na verdade, como creio ter deixado claro, todos os contratempos são preparos e ajustes para a grandeza, dádivas surgidas por si mesmas, às vezes envoltas em caos, as quais podem nos levar mais longe do que poderíamos ter ido sem elas. Sempre. No meu caso, no fundo de meu desespero de 17 anos atrás, eu sabia que não queria procurar descobrir o que havia de errado comigo. Nem tentar explicar em termos metafísicos o que havia acabado de acontecer, porque, se fizesse isso, teria encontrado e inventado alguma coisa. Em vez de ficar olhando para o hecatombe do meu desastre, apostei ainda mais no que eu sabia, como a vida funciona em geral, que temos uma predisposição para o sucesso, que nossos pensamentos se transformam em coisas e que nascemos pelo ou para o divino com configurações de origem programadas para atingir as alturas. Anos mais tarde, porém, quando as coisas voltaram a caminhar bem em minha vida, a curiosidade levou-me a reavaliar a confusão que eu havia atravessado. E, para meu absoluto espanto, não consegui encontrar nenhum desastre. Aos 39 anos, minha vida não estava em pleno desenvolvimento e eu lamentava isso. Tive de recomeçar tudo de novo, como que do zero. Antes da confusão, escrevia sobre vida, sonhos e felicidade para estampas de camisetas e tinha um enorme desejo de que minhas palavras pudessem alcançar mais pessoas do que aqueles que compravam souvenirs comuns em locais turísticos. Depois da confusão, só então pude ver que ainda escrevia sobre vida, sonhos e felicidade, mas por meio de livros que eram sucesso de vendas, em turnês mundiais, em cursos pela internet e mais, exatamente aquilo com que eu sonhava. O trem da minha vida nunca sofreu um desastre. Ele fez apenas uma parada súbita, para que pudesse passar a outros trilhos, sobre os quais teria condições de viajar para mais longe, mais depressa, mais alto e melhor. E nada disso era visível à minha mente preocupada, nem a meus sentidos físicos. Pelo contrário, na época do turbilhão, eu conseguia ver apenas coisas ruins. Minha vida em ruínas, manifestações em que não havia pensado, e corri o sério risco de admitir que estava quebrado, mal, e já não tinha remédio. Para aqueles que nos dias de hoje me perguntam: como você lida com coisas ruins e contratempos? Digo que isso não existe e que eles precisam apenas dar tempo ao tempo para entender isso. Nesse meio tempo, incentivo-os a não tirar conclusões negativas, mas a olhar para frente, permanecer em ação e recobrar a certeza de que, um dia,
tudo isso fará o mais absoluto sentido.